Boa noite, queridos. O rei Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, verso 2, nos dá um alerta. Ele diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. E ele ainda nos diz que os vivos devem levar isso a sério. O poeta Mário Quintana escreveu Inscrição para um portão de cemitério. Na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce uma estrela, quando se morre uma cruz. Mas quantos que aqui repousam hão de emendar-nos assim? Ponham-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. Nós percebemos uma certa inquietude nas palavras do poeta Mário Quintana, quase que como um desabafo de que as coisas poderiam ser revistas, que existe uma ordem que precisa ser restabelecida. É quase que como uma constatação daquele tipo assim: as Bíblias não entram mais nas escolas, mas infestam as penitenciárias, e assim sendo, tem algo de errado na ordem dessas coisas. É certo que a morte, é esse o tema hoje, nos aguça a curiosidade. Isto com a pergunta, não sei se você já fez, e depois? Pensando sobre isso, o Senhor me levou a um texto que nos traz algumas respostas quanto ao e depois. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 16, eu vou ler na nova tradução do linguagem de hoje. Você que está na sua casa aí, me acompanhe na leitura com a tua Bíblia. Quem não trouxe, os telões vão estar reproduzindo aí a nova tradução de linguagem de hoje, a versão que eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Havia um homem rico que vestia as roupas muito caras. Em outras versões estão dizendo, vestia de púrpura e linho finíssimo. E todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre. Tem versões que apontam como mendigo, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumava largar perto da casa do rico, ou seja, jazia à porta daquele rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos, quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou, Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse, nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu, os seus irmãos têm a lei de Moisés, os livros dos profetas, para os avisar, que eles o escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu, se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração nessa noite, Pai. Haja liberdade plena
genuína do teu Santo Espírito, Senhor. Traz-nos palavras, Senhor, de vida vinda do teu trono, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? A verdade básica, como aliás nos ensina Hernandes Dias Lopes, é que a vida é mais do que simplesmente viver, e a morte é muito mais do que simplesmente morrer. A morte definitivamente não é o fim de todas as coisas. Há muitas especulações sobre o que acontece depois da morte. Há um certo mistério acerca da morte, e muitas pessoas buscam terreiros, pessoas buscam centros, pessoas se socorrem de médiuns para tentar falar com os mortos. Mas tudo isso é em vão, pois isso é absolutamente impossível. Não tem como. Agora, nesse texto, Jesus nos levanta um pouco as cortinas e nos mostra o que vem ao homem depois da morte. Céu e inferno. Céu ou inferno. No caso, para nos mostrar o depois da sepultura e seus contrastes, Jesus nos começa falando antes da sepultura dos seus contrastes, e depois da sepultura também os seus contrastes, e nos aponta duas realidades opostas entre si. Jesus nos aponta contraste na vida dos dois personagens citados nessa parábola. De um lado, um homem rico. Tudo na vista deste homem rico era só beleza, era que dá para perceber na leitura. Penso que provavelmente vivia numa mansão. Eu penso que ele tinha uns servos e servas. Penso que o mobiliário de sua casa era extremamente luxuoso. Na realidade, o texto nos deixa claro que vivia o sujeito na opulência e no prazer. Vestia-se de roupas caras, impossível não pensar em banquetes, impossível nós não pensarmos em festas, impossível a gente não pensar em música. Em suma, ele vivia para si mesmo. Todos os dias se regalava em festas. Percebe que ele era inclusive religioso. Chega até me arrepiar quando eu falo essa expressão, fulano é religioso. Pois conhecia Abraão e o chamava de pai. Vejam que o rico, no texto, não é acusado de crime nenhum. Ele não é apontado como caluniador, ele não é apontado como nenhum fraudador, um agiota, um assassino, um adúltero, um beberrão ou imoral. Nada disso. Mas também, bem provavelmente, não tinha tempo para Deus. Não tem tempo para as necessidades daqueles que estavam à sua porta. Seu Deus é o dinheiro. Sua vida é narcisista. Nada é mais belo do que o próprio espelho. Ele, na realidade, vive para si mesmo. Veja, preste atenção. O seu problema não é a riqueza, mas é a riqueza sem Deus. O problema não é a riqueza. Em nenhum texto bíblico você vai encontrar qualquer proibição em você ser rico. O problema é você ser rico sem Deus. Tudo corria bem até que um dia o homem rico morreu. A morte, na realidade, está sempre procurando suas vítimas. Ela não marca a hora. Ela entra pela porta da frente da casa do homem rico, do homem pobre, do branco, do negro, do culto, do iletrado. A morte vem para todos. Foi assim, enquanto o homem rico se encontrava assentado à farta mesa, bebendo o licor da vida, a morte arrancou o copo dos seus dedos cheios de anéis e brilhantes e falou abruptamente: você vai morrer. E o homem morreu. É isso que aconteceu. E
Que funeral! Que funeral! Pois funeral de gente rica tem pompa. Todos os parentes estavam lá. Muitos e muitos amigos, porque quanto mais rico, parece que tem mais amigos. Provavelmente autoridades, artistas foram dar o último adeus àquele ilustre cidadão. Não é difícil a gente imaginar na cena um político discursando ao lado do caixão com fatos, elogios tecidos ao morto. Sabe, haviam coroas e mais coroas, flores por todas as partes. A urna mortuária, fico imaginando tinha os puxadores banhados a ouro, entalhado à mão, sabe? E todos lá diziam: descansou, está com Deus. Isso não é frase de velório? Isso a gente não escuta muitas vezes, pois dificilmente alguém se atreve a dizer um contrário. Talvez em respeito à viúva, aos entes queridos, ou até mesmo por ignorância. E uma ignorância não em relação à palavra do Senhor, mas até em relação aos fatos. Quem sabe aonde esse que morreu está? Quem pode afirmar com certeza? Agora, do outro lado, temos Lázaro, o pobre Lázaro. Lázaro significa Deus ajudou, ou Deus é meu auxílio. Talvez seja por isso que na parábola foi utilizado o nome, a única parábola que tem nome ao personagem. E há uma grande discussão se isso é uma parábola ou realmente um fato. Mas tem muitos ensinamentos. Bem, do pobre não há muito que se falar que vale a pena. Pois convenhamos, pobreza, doença, carestia, não é algo que gostamos de ilustrar. Não gostamos de ficar observando cenas da vida nesse contexto. Basta saber que um dia o pobre, o mendigo, também acabou morrendo. A mesma morte que entrou pelas portas da frente na mansão do rico alcançou Lázaro. Provavelmente debaixo da marquise de um grande prédio, debaixo de uma ponte, debaixo de um viaduto, não sei. O texto, como não aponta diferente, nos dá a entender que ele não tinha amigos. Ele não teve cortejo, ele não teve flores, não teve hinos, não teve cerimônia fúnebre. Acho que ninguém se importava com ele. Note que não sabemos ao certo, inclusive, o que fizeram com o seu corpo do mendigo. Talvez tratamento que se dá a indigente. É isso que a gente pensa. Agora, Jesus levanta a ponta do véu mais um pouquinho e nos fala da vida após a morte, dizendo que isso é real. A vida após a morte é mais do real do que nunca. Mostra que a sepultura não é o seu ponto final. Jesus passa a nos falar sobre o depois, sobre o que acontece depois da sepultura, e começa a falar sobre o céu e o inferno. Do mesmo jeito, ele separa as situações. De um lado, Lázaro, pobre Lázaro. No caso, quando a cortina foi levantada depois da morte do pobre, vemos anjos cheios de alegria carregando Lázaro para o céu, para o seio de Abraão. Embora desprezado pela sociedade, embora cheio de chagas, embora doente, embora com fome, embora privado do convívio humano de mais e mais pessoas à sua volta, ele confiava em Deus. Hernandes Dias Lopes diz que o rico tinha tudo, menos Deus. Lázaro não tinha nada, senão Deus. Isso faz toda a diferença. No seio de Abraão havia lá consolo. No seio de Abraão havia música, fartura. Tenho certeza,
Lá havia a face de Jesus. Lázaro com certeza já havia inclusive se esquecido do seu passado de dor, pois conforme nos afirma Isaías 65:16, junto a Deus as nossas angústias passadas serão escondidas dos nossos olhos. Já o homem rico, aquele que viveu aqui sem Deus, depois da morte abriu os olhos e estava no lar do desespero. O mendigo, como nos aponta o texto, repousou no seio de Abraão. Já o rico não teve repouso algum, pois como é possível descansar no inferno? Como? Amados, entendam uma coisa, como Paulo nos aponta em Hebreus 9:27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois vem o juízo. Ou seja, o julgamento não acontece nessa vida. Primeiro vem a morte, depois vem o juízo. Entendam, as Escrituras não dizem que toda vez que nós pecamos, Deus envia um anjo para nos disciplinar. Na realidade, a Bíblia diz que Deus marcou um dia em que vai julgar os homens. Está lá em Atos 17:31, não é invenção do pregador, é palavra de Deus. E eles não vão poder fugir de Deus e nem subornar o tribunal de Deus. Não tem jeito. No dia do juízo, os homens vão dar conta por cada palavra frívola que proferirem. Não é invenção minha, é palavra do Senhor. Cada ação está registrada nos livros de Deus, cada pensamento, cada intenção está registrada. A palavra nos aponta que naquele dia os livros serão abertos. Queridos, entendam de uma vez por todas, o homem rico não despertou santo. A morte definitivamente não tem o condão de transformar o pecado em justiça. A morte não consegue varrer para a maldade impetrada durante toda a vida para debaixo do tapete da vida, apagando todo o passado, transformando o pecador em filho de Deus. Não é assim que funciona. Não é que a morte se transforma. Gente, vigaristas envelhecem e morrem. Pessoas boas morrem. Pessoas más também morrem. As pessoas gostam de acreditar que tudo vai bem e todos estão bem, tão logo morram. Mas o fato é que a identidade não se altera com a morte. Não foi outro homem que se despertou da eternidade, foi o mesmo. E despertou para saber algumas coisas muito sérias. Que o inferno é um lugar de tormento. Que o inferno é um lugar que não há consolo. O inferno é um lugar de onde não se pode sair. O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. O inferno é um lugar de lembranças amargas. O inferno é um lugar de onde não se pode mais ajudar a si próprio e nem a família. É o que nós vemos no texto. Está absolutamente claro. Para esse homem tão rico em vida, já era tarde demais. Vejam que ele não ignorava o caminho da salvação. Não é essa a questão. Ele sabia que seus irmãos precisavam de alguém que lhes falasse acerca da salvação. Agora, o que fica claro é que ele havia perdido a oportunidade por si e pelos outros que amava. Era tarde demais. Não há poder que nos salve depois da morte. Guardem isso. Amado, entendam. A morte é destino de todos. Isso é certo, para muitos vem muito mais depressa do que imaginamos. Já que há também outro fato que devemos considerar. A vida da gente, ela é breve.
A vida é curta, tanto que Tiago, irmão de Jesus, nos faz um alerta em Tiago 4. Ele diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O próprio Salomão, rei Salomão, o homem mais sábio, diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Sabe, eu fico pensando em tantos que estão desperdiçando o seu tempo. E quando derem conta, pode ser tarde demais. E eu já falei muitas vezes aqui, quem não sabe quanto tempo tem sempre muito pouco tempo. Existe um poema intitulado Conta e Tempo. Esse poema tem mais de 300 anos. Poema do Frei Antônio de Chagas diz assim: Deus pede hoje estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar conta sem tempo, tanta conta, que eu gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gastei o vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo da vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Num certo dia, o Senhor Jesus recebeu a notícia, vindo de Marta e Maria, que o seu amigo Lázaro estava doente. A palavra nos revela que tudo aconteceu também muito rápido, como é a vida. Ele levou, na realidade, apenas 4 dias para chegar, e quando chegou, Lázaro já havia sido sepultado. O texto nos revela que Marta, ao ver Jesus, corre ao seu encontro e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ele ainda complementa: mas sei, mesmo agora, Deus te dará tudo o que te pedires. Marta, o seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Mas Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E daí disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa foi a pergunta final do mestre. Você crê nisso? E essa pergunta ecoa até hoje. Até esse dia eu repito: você crê nisso? Você acredita nisso? Veja, a resposta correta a essa pergunta faz toda a diferença. Pois pode nos encher de esperança e vida eterna, ou nos levar para a morte eterna, para o inferno. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amados, o entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus determina tudo. E, portanto, precisamos, em primeiro lugar, fazer uma confissão. Não tem jeito de eu fazer no teu lugar. O apóstolo Paulo nos ensina a fazer essa confissão. Ele diz em Romanos 10:9: se com a sua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ah, pregador, então você quer dizer que um simples sim muda tudo?
Sim, muda tudo. Se você confessar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, mudando sua vida em arrependimento, isto muda toda a situação. Toda a situação. Mas você poderia me perguntar, mas qual é a razão de minha certeza em uma afirmação como essa? E eu te diria, o próprio Senhor Jesus afirma em João 6,37 o seguinte: todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pelo que hoje eu posso dizer que, se você de fato tomar essa iniciativa, uma enfermidade pode até te encontrar um dia, inclusive te levando à morte, assim como fez com muitos. Mas isso passa a ser apenas uma desculpa para a visita real e gozo eterno. Isso não muda nada. A morte não muda nada. Paulo diz, uma das frases mais profundas que um ser humano podia dizer, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Está lá na carta de Filipenses 1:21. Essa palavra é tremenda, gente. Ela é profunda demais. Amados, todo o que aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida ganha, mesmo sobrevindo à morte do corpo, lucro. Ele ganha um corpo melhor. Entenda, nesse corpo que nós estamos aqui, sujeitos a todas as lágrimas, tristezas, nós somos vítimas da idade, nós somos vítimas da doença e finalmente nós somos vítimas da morte. Mas na morte e na ressurreição daqueles que estão em Cristo, nós ganhamos um corpo melhor, que nunca pode envelhecer, adoecer, sofrer dor e nunca poderá morrer. Pensem comigo, ganhamos um corpo melhor. Artrite, diabetes, enxaqueca, câncer, infecções, não tem mais. Essa é a promessa do Senhor. Quem morre em Cristo está no lucro porque ganha ainda uma casa melhor. Queridos, você pode imaginar a melhor casa, o melhor arquiteto. No Brasil fez história Niemeyer. A gente pode imaginar o maior arquiteto do mundo construindo uma casa. Essa casa vai se comparar à casa da bela cidade de Deus, de acordo com a promessa de Jesus. Eu vou ler um trechinho para vocês. João 14:1-3 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. O Senhor tem uma promessa de estar preparando uma casa para nós. Sabe? Fico imaginando uma mansão celestial. Quem morre em Cristo está no lucro porque ganha ainda uma herança melhor. É somente mais além das portas da morte que ouvimos a preciosa palavra do Senhor que diz: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Essa palavra não vem em vida, é depois da morte. Quem morre em Cristo Jesus ganha uma melhor comunhão. Se nós vivermos o suficiente, nós vamos ver muita gente faltando à nossa vida. Amigos de infância vão morrendo. Um pai, uma mãe, um primo. Sabe?
Mas o ciclo está intacto no céu para sempre. É isso que é a promessa do Senhor. Porque morte não existe lá. Não há tristeza, não há choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Sabe? Nós teremos, além de nossas famílias e amigos que esperam para receber, imagine que nós teremos ainda o nosso Salvador, face a face. Face a face. Isso era para nos encher de santa esperança. E repensarmos o que nós estamos fazendo. Pensarmos no... E depois? Eu vou concluir. Definitivamente, se para mim o viver é Cristo, então morrer é lucro. Agora, se para mim viver é dinheiro, a morte é perda. Se para mim o viver é o prazer, a morte é perda. Se para mim o viver é o eu, a minha pessoa, a morte é perda. Se para mim o viver é pura e simplesmente ambição, a morte é perda. Se para mim o viver é vida de pecado, a morte é perda. Se para mim é pura e simplesmente esse mundo que nos cerca, a morte é perda. Agora, se para mim o viver é Cristo, a morte é lucro. É lucro. No Evangelho de João 3,3, a Bíblia diz que um homem deve nascer de novo antes que ele possa entrar no reino de Deus. João 3,16, todos sabem de cor. Porque Deus amou o mundo e deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma vida que a morte não vence. Não vence. Assim, essa é a esperança do crente. Sabe, hoje, antes de nós voltarmos para casa, eu queria que você pensasse aonde vai passar a eternidade. E a pergunta vai continuar. Você crê nisso? Se você quer ter certeza de que terá um corpo melhor, uma casa melhor, uma melhor herança, uma melhor comunhão, que na morte, apesar da morte, sairá no lucro, sabe? E não vai ter o mesmo destino do rico, mas terá um destino tal qual Lázaro. Aquele que depositou tudo no Senhor, não tinha nada a não ser o Senhor. Tudo que você precisa fazer é dar o seu coração para Jesus. Você crê nisso? Você quer? Feche os seus olhos. Feche os teus olhos. Você que está na sua casa. Sabe? Agora é um momento de você na tua casa se ajoelhar e deixar o Santo Espírito do Senhor falar com você. De você fazer um balanço na tua vida, você e Deus. Ver quais são os seus caminhos. O que você tem feito da sua vida? A vida é breve. É breve. Pessoas morrem de acidente de carro, de acidente de avião. Pessoas morrem de enfermidade. Pessoas morrem de repente. E daí não há mais tempo. Não tem purgatório, não tem segunda chance. Ou você se entrega ao Senhor Jesus aqui e agora. Ou queridos, pensem, reflitam. O que é 40, 50, 60, 70 anos de sua vida, 80 anos, comparado à eternidade?
endureçam o coração, se entreguem, coloquem o Senhor Jesus como o único Senhor da sua vida. Digam não ao dinheiro, à ganância. Digam não às inconstâncias que te afastam de Cristo. Pai, que essa palavra proclamada hoje alcance corações a ponto de mudar a vida. Que pessoas sejam despertadas para a importância de viverem já neste momento com propósitos para a eternidade ao seu lado. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos convença de nossas limitações e pecados antes que seja tarde demais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém?